O livro de Enoque, no capítulo 22, do verso 9 a 22, tem uma visão do mundo atemporal, onde existem as três alas do mundo espiritual que existia até na época de Jesus. Hoje só existem duas, tá, pessoal? Mas até aquela época existiam três alas. Tá? Porque uma das alas ela foi levada com Cristo. Eu vou fazer a leitura aqui. Então inquiria Rafael, o anjo que estava comigo, e disse-lhe: que espírito é aquele a qual a voz do qual alcança o céu e acusa? Né? Fica proferindo algo. Ele respondeu dizendo: este é o espírito de Abel, o qual foi morto por Caim, seu irmão, o qual acusará aquele irmão até que sua semente seja destruída da face da terra. Que, como eu sempre digo, já é uma prova que a semente de Caim é maldita e ela precisa ser destruída da face da terra. Tá? Livro de Enoque provando aqui a semente da serpente. Até que sua semente desapareça da semente da raça humana. Olha que interessante, faz também diferença da semente de Caim entre a semente da raça humana. Né? Por quê? É uma semente espúria, é joio no meio do trigo. Tá? Naquele tempo, portanto, eu inquiri a respeito dele e a respeito do julgamento geral. E ele começou a perguntar ao anjo sobre o julgamento geral. Né? A questão do destino das almas, etc. Né? Dizendo: por que está um separado do outro? Ele respondeu: 3 separações foram feitas entre os espíritos dos mortos. E assim os espíritos dos justos foram separados. Tá? Então por isso que Jesus estava mostrando ali. Só que a ala que Jesus estava mostrando é a ala dos justos, só que é aqui dos heróis da fé. Estes ficavam despertos. Mas a maioria da grande população, como já expliquei nas lives, ela fica como um tipo de transe. Exatamente como os versos da Bíblia dizem que os mortos ficam em inconsciência. Tá? Ou seja, você e eu não somos heróis da fé. Hoje, se nós morremos, nós não vamos para um local em consciência. Ao contrário, nós ficamos em inconsciência. Os heróis da fé, sim, ficavam numa ala, que era uma espécie de Éden caído, tá? Que ficou numa espécie de intramundo ou mundo paralelo. Tá? Por isso que você vê que eles até tinham um certo tipo de... conseguiam ver, ter um acesso a essas outras regiões que tinham as regiões infernais, a ala dos justos, e existe uma outra ala onde os espíritos nossos também estão alojados, tá? Quando morrem. E olha que interessante, aí diz o seguinte: especialmente uma separação foi reservada para os espíritos dos justos, onde jorra uma fonte de águas límpidas, onde há luz acima dela. E da mesma maneira, os pecadores são separados quando morrem, e são sepultados na terra. O julgamento não os surpreenderá em seu tempo de vida. Ou seja, aqui está dizendo que, ao morrer, a pessoa ela já tem decretado, tá, o seu julgamento. Ou seja, não é que eles vão ser surpreendidos depois. Uma vez que você morre, você já sabe qual é o seu destino. Sabe como, Samuel? Quando você ressuscitar, tiver a ressurreição, porque a ressurreição primeira dos justos e a dos injustos. Automaticamente, você morreu e existe um veredito sobre você. Automático. Tá? Se você é salvo ou não salvo. É isso que é importante. Ou seja, ninguém será surpreendido. Tá? Aqui suas almas estão separadas. Além disso, abundante é seu sofrimento até o tempo do grande julgamento. O castigo e o tormento daqueles que eternamente abominam a justiça, cujas almas são munidas e amarradas lá para sempre. E assim tem sido desde o princípio do mundo. Assim existe uma separação entre as almas daqueles que proferem reclamações e daqueles que vigiam pela sua destruição, para a sua matança no dia dos pecadores. Uma separação deste tipo foi formada para as almas dos injustos, preste bem atenção, tá? E dos pecadores, daqueles que cometeram crime e que se associaram aos ímpios com os quais eles se assemelham. Quais são esses ímpios e esses outros tipos de pecadores? Alma dos demônios. Esses ímpios geralmente eram chamados nos livros antigos hebraicos a semente do mal. Então a semente do mal ela fica em consciência e fica sofrendo. As dos ímpios, elas ficam num tipo de inconsciência e elas ficam aguardando a ressurreição. Tá? Por isso que existe essas duas alas. A que foi falada aqui é dos demônios, que eles ficam ali num tipo de lugar sofrendo. Tá? Eles ficam sofrendo. E eles têm tipo de acesso ao nosso mundo de maneira... Eu não sei como que se dá essas hierarquias, né? Porque eles têm uma hierarquia entre eles. E por isso que o grande objetivo deles é o quê? Tentar o resto da humanidade. Então são 3 alas. A de demônios, a dos que acabaram falhando e vão fazer parte da segunda ressurreição, e a dos justos. Tá? Dessa parte dos justos, havia o que era chamado Sheol de Abraão, onde os heróis da fé estavam, e estes foram levados com Cristo quando ele ressuscita.
E existe a outra parte onde nós morremos, onde você e eu, nós nem vamos perceber porque nós morremos, nosso fonte, energia vital, ela vai para esse lugar, mas simplesmente nós ressuscitaremos e nós nem sentiremos, por isso que a Escritura chama de dormir. Tá? Isso talvez é complexo para alguns, mas por quê? Quando você dorme, você não tem noção de tempo. É a mesma coisa, você vai se desativar, não vai ter noção de tempo, mas vai acordar na ressurreição. E espero que seja a primeira ressurreição. A segunda ressurreição é de condenação. Né? Já os demônios, eles não serão levantados, porque eles já estão despertos, e eles farão parte da grande batalha final, que é chamada de Armagedon. Tá? Aí é dito no verso 21, suas almas não serão aniquiladas naquele dia do julgamento, nem se levantarão deste lugar. Aqui, ó, tá vendo? Tá falando dos demônios. Tá? Essas almas, porque eles... Samuel, demônios têm alma? Sim. Alma é psique, mente. Tá? Anjo tem alma. A Escritura fala que Deus tem alma, inclusive. Tá? Ou seja, psique. Geralmente o pessoal traduz alma como nefesh, como se fosse um sopro, mas na verdade é mente, tá? É noção, tá? de mentalidade. Por isso que no grego é psique, tá? A palavra alma. Então, todos os seres espirituais são a imagem e semelhança de Deus, e Deus tem espírito, alma e tem um corpo. Deus tem um corpo espiritual. Tá? E ele tem mente, alma, né? E ele tem, obviamente, a sua natureza espiritual, que é a natureza que nós herdamos, que é o nosso espírito. E nós temos mente, psique, e nós temos um corpo. A diferença é que hoje estamos em um tipo de corpo material, mas na ressurreição teremos nosso corpo total. Tá? Então, isso é importante você entender. E aí diz, então eu bendisse a Deus e falei, abençoado seja o meu Senhor, o Senhor da glória e da retidão, cujo reino será para sempre e sempre. Então, isso aqui tem a ver com a preexistência, com o mundo atemporal, com o passado, presente e futuro. É uma, digamos assim, uma parábola muito complexa para aqueles que não entendem a cultura hebraica, que não entendem essas literaturas que eram lidas pelos hebreus, tá? Que eles entendiam como, sim, canônicas até então. Mas, com o tempo, nós nem lemos, nem sabemos mais dessas literaturas, e as pessoas não têm noção nenhuma quando fazem a leitura ali sobre o que é isso, Sheol, e aí eles traduzem seio de Abraão, né? Seio de Abraão. E na verdade não tem nada a ver com seio, né? Mas Sheol de Abraão, ou seja, inferno de Abraão? Como assim inferno? Mas na verdade seria intramundo, um mundo interior paralelo, só que uma ala que era separada para esses heróis da fé. Existem outras literaturas que falam, quando a gente for falar depois do final da live, na segunda parte, sobre a descida de Cristo, a gente vai falar mais sobre isso e falar sobre as passagens, e quando fala sobre a ida de Jesus a esse local. Então ele leva primeiro as primícias, que aí você precisa entender a questão da colheita, as primícias com ele, e o resto da colheita vai aguardar a primeira ressurreição, tá? O completar de pessoas.